Shalom, boa tarde, queridos. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus esteja no teu coração, na tua casa e na tua vida nessa noite. Deus abençoe você que está unido comigo nesse momento, que está acessando as nossas redes sociais. Deus abençoe você que nesse instante está se conectando comigo através dessa live. Nós estamos numa campanha de oração online todos os dias, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Hoje de manhã nós já tivemos uma live e eu tenho falado o seguinte: a live da manhã nós fazemos rapidinho, né? Demora 5 minutos, 6 minutos, aí, coisa rápida, porque eu sei que as pessoas elas precisam trabalhar, mas eu quero que elas saiam daqui, saiam para o seu serviço, tendo orado, tendo recebido a benção de Deus. E também, agora à tarde, nós fazemos um pouquinho mais demorado, né? Não muito, são alguns minutos a mais, simplesmente para estudarmos um pouco mais a palavra, simplesmente para entendermos um pouco mais as coisas que Deus tem para nós. Estamos fazendo essa campanha, essas 2 lives de manhã e no começo da noite, buscando restauração, né? Buscando restauração para as famílias, para as vidas, para as pessoas que estão enfrentando aí enormes problemas com a pandemia. Então, seja bem-vindo para orar comigo, seja bem-vindo para essa live, convide mais alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está sendo afetado, né? Aí que está sofrendo os efeitos da pandemia, seja diretamente com a doença, com o Covid, ou com problemas financeiros, enfim. Então, convide pessoas, fale para essas pessoas sobre esse projeto de oração que nós temos, e convide essas pessoas para participar com a gente, tá bom? Eu quero ler uma palavra, quero compartilhar isso com você agora, e daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos buscar a presença de Deus, e depois eu tenho alguns avisos também que eu quero compartilhar com você, tá bom? Deus abençoe cada um que está se conectando já conosco, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Eu vou abrir o texto aqui da palavra. Um texto muito conhecido mesmo. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Se você quiser acompanhar aí comigo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido, mas um texto que tem tido também uma interpretação bem distante daquilo que realmente Jesus quis ensinar. O texto diz assim. Vamos lá. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Numa outra versão mais conhecida, o texto diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Queridos, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é a necessidade de nós termos entendimento do que Jesus realmente quis expressar quando ele fala: busquem o reino de Deus, busquem o seu reino e a sua justiça, busquem o reino e a justiça. Algumas pessoas entendem que nós temos apenas que buscar a Deus, né, em primeiro lugar, e que Deus faz as outras coisas. Ok, não está errado, mas existe uma profundidade maior nesse trecho. Quando Jesus fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, o que significa isso? Bom, primeiro nós temos que entender o que significa o reino de Deus quando ele está falando de justiça. Quando nós
vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Esse texto mostra que a base do governo do reino de Deus, bem como a base do governo do reino do Messias, tá bom? A base do reino é verdade e justiça. Deixa eu ler para você, eu já falo sobre isso. Isaías 9, versículo 7 diz assim: ele será descendente do rei Davi. Quem? Messias, né? Yeshua, Jesus. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. Nós sabemos que Jesus veio, que Yeshua veio uma primeira vez para trazer restauração, salvação, reconciliação com Deus, e nós aguardamos, nós cremos nisso, na segunda vinda do Messias. Para quê? Para ele estabelecer o reino. E aqui diz que o seu reino, no seu reino haverá paz. Por que haverá paz? Diz assim, continuando o versículo: as bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. E ele sela essa palavra, dizendo assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará com que tudo isso aconteça, com que tudo isso se realize. Então, quero que você entenda que a base do reino de Deus é verdade e justiça. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando dos mandamentos, das ordenanças. Deus procurou nos ensinar a base do seu governo, a base do seu reino, através da palavra. Quando Deus estabeleceu mandamentos, regras, princípios, ordenanças, conceitos, quando Deus passou tudo isso, Deus estava nos apresentando o quê? As bases do seu reino, como o seu reino seria estabelecido. E o reino de Deus está estabelecido sobre verdade, não há mentira em Deus. Outra coisa, sobre justiça, não há injustiça em Deus. A Bíblia deixa muito bem claro que Deus não há injustiça nele, ele não pratica injustiça, muito pelo contrário, Deus é justo. E ele deseja que nós vivamos isso, que nós vivamos em justiça, pratiquemos o que é justo, façamos o que é justo, façamos o que é reto, que nós busquemos isso. Olha só, queridos, quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, para os nossos dias em que nós vivemos, não importa o país, tá bom? Todos os países, infelizmente, têm isso. Nós vemos injustiça acontecendo. Nós vemos coisas injustas. Nós vemos corrupção. Nós vemos maldade. E nós temos um péssimo costume de olhar para a corrupção que as pessoas praticam, sejam elas pessoas comuns, pessoas que trabalham conosco, convivem conosco. Você leva um carro para consertar num determinado mecânico, por exemplo, e ele fala que ficou num valor bem maior e, na verdade, a coisa foi simples, coloca-se um preço grande. Ou então, alguém vai vender um carro, passa uma massinha, dá uma pinturinha, faz, olha, o carro está beleza e não está. Nós olhamos muito para essas injustiças, para essas coisas corruptas que as pessoas vivem, né? E principalmente o governo. Nós falamos, olha, o governo é corrupto, mas nós não olhamos para as coisas erradas que nós praticamos. O desejo de Deus é que nós vivamos uma vida reta, correta, justa e que pratiquemos a justiça. Olha só, quando Jesus estava falando sobre busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele estava falando exatamente isso. Vocês têm que buscar o quê? A implantação do reino. E a base do governo de Deus é verdade e justiça. E vocês devem praticar, busquem a justiça. Jesus estava reafirmando o que a Torá diz, o que a palavra de Deus diz. Olha só, eu vou dar um pulinho lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. Numa tradução conhecida da Bíblia
King James, a versão do rei Tiago, diz assim: siga única, Deuteronômio 16, 20, siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Quando nós vamos para a Torá, tá bom? Eu vou pegar a Torá aqui. No mesmo capítulo, Deuteronômio ou Devarim, ok? Capítulo 16, versículo 20. Ele diz assim: a justiça e somente a justiça seguirás. A justiça e somente a justiça. Em outras palavras, Deus estava falando assim: olha, vocês não podem viver nada menos do que a justiça. Vocês não podem praticar nada menos do que a justiça. Vocês vão seguir a justiça e somente a justiça. Vocês vão perseguir a justiça e somente a justiça. Vocês vão praticar a justiça e somente a justiça. Ou seja, vocês vão fazer o que é justo para que vocês sejam abençoados. Então, quando Yeshua, ele fala essa palavra, esse texto tão conhecido que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, Jesus estava dando uma lição em cima da Torá. Ele estava reafirmando o que a Torá já tinha falado. Por que Jesus estava falando isso? Porque as pessoas ficam tão preocupadas com muitas coisas, nós seres humanos. Não que esteja errado nos preocuparmos com isso. Nós nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa família, em termos um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. São coisas que nós precisamos. Mas sabe o que acontece, queridos? Às vezes nós focamos tanto as nossas forças, o nosso desejo em buscar coisas assim, e esquecemos de buscar em primeiro lugar o que Deus quer. Então, nós buscamos ter um bom carro, um bom emprego, um bom salário e tal, e vou falar uma coisa aqui chata para você, mas é verdade. Quantas pessoas passam por cima de outras para elas conseguirem aquilo que elas ambicionam, aquilo que elas desejam? Ou quantas vezes nós mesmos, para conseguir fazer um bom negócio, agimos de forma injusta, errada. Entende o que eu estou falando? Então, olha só, Deus não quer isso. Deus quer que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, que é a base do reino dele, é a verdade e justiça. E pratiquemos. Então, busquemos o reino e a justiça. E as outras coisas ele vai acrescentar. Nós seremos abençoados por vivermos a justiça. É por isso que ele deseja isso. Tá bom? É por isso. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, são inúmeros, eu poderia citar vários aqui, mas eu acredito que você já entendeu. Nós temos que procurar afastar do nosso meio, da nossa vida, do nosso coração, do nosso pensamento, tá bom? Tudo que é mal, tudo que é violência, tudo que é corrupção, tudo que é trambicagem, tudo que é lesar alguém, ok? Se nós queremos ter um mundo justo, temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos no projeto Neemias, que é um projeto de oração, onde nós estamos buscando a restauração da vida das pessoas. E quando nós vamos lá para o livro de Neemias, nós vemos que Neemias, quando chegou em Jerusalém, ele não só descobriu que os muros da cidade, as portas da cidade estavam destruídas, prejudicadas, mas ele viu que o povo estava vivendo lesado, o povo estava sendo lesado, o povo estava vivendo debaixo de corrupção, estava vivendo em pobreza, estava vivendo humilhado, porque algumas pessoas estavam lesando o povo, porque algumas pessoas estavam vivendo corrupção e fazendo de tudo para prejudicar as pessoas. Neemias era um cara extremamente rígido. E Neemias, ele implantou, ele pregou, ele ensinou e ele cobrou que as pessoas vivessem em justiça. E dessa forma ele conseguiu implantar um governo justo.
que trouxe justiça social, restauração financeira, restauração de vida para as pessoas. Queridos, Deus, ele nos dá os caminhos. Nós precisamos não só buscar para que Deus faça, que Deus traga restauração, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta falar, ah, Senhor, restaura nossas vidas, restaura a nossa sociedade, restaura o nosso governo, restaura tudo que está ruim, mas nós continuarmos vivendo, praticando tudo que é injusto. Então, guarda no teu coração essa palavra que Jesus deixou. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Praticar a justiça, viver a justiça. Para isso, precisamos conhecer a palavra, ler a palavra, ok? E praticar. E as outras coisas Deus vai acrescentar de bênção nas nossas vidas. Quero convidar você que está junto comigo nesse propósito de orar todos os dias. Nós vamos orar agora. Para você, quem sabe, está assistindo pela primeira vez, eu convido você a se unir conosco. Nós estaremos durante o mês todinho aí, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, orando, tá bom? Para que Deus traga a bênção para você. Feche seus olhos, ore comigo. Deus querido, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós viemos buscar a tua face, a tua presença, cumprindo mais um período de oração, cumprindo mais um dia dessa campanha de oração através da internet. Nós estamos buscando, Senhor, a restauração da vida das pessoas, em todos os aspectos. Muitas pessoas estão vivendo momentos agora difíceis. Nós temos já pedidos de oração, que nós estamos passando para as equipes de intercessores, eles estão orando, pedindo a bênção para essas pessoas, mas muitos de nós, nossas casas, famílias, amigos, nossa sociedade, nossa cidade, foi afetada, Senhor, pelos efeitos da pandemia. Muitos comércios fecharam, muitas pessoas perderam emprego, empresas fecharam, empresários faliram. Nós vimos aí pelo jornal pessoas que perderam casa, foram despejadas, estão cheias de dívidas. Outros perderam familiares, os chefes da casa, pai, mãe, filhos. Senhor, as pessoas estão vivendo numa situação tremendamente terrível. Nós precisamos muito da restauração emocional, da restauração da saúde, da restauração física, da restauração financeira, da restauração social. Muitas pessoas estão vivendo agora em desonra, humilhadas. Deus querido, se levanta em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha nos socorrer, venha atender o nosso clamor, a nossa oração. Ouve, Deus, ouve o clamor do teu povo. Atende o clamor que é feito. Nós pedimos de coração, nós pedimos com o coração quebrantado. Nós sabemos que por nós mesmos nós não somos merecedores da bênção. Então pedimos perdão, lava-nos com o sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados e atende a nossa oração. Ajuda-nos, ó Deus, a restabelecer uma sociedade de justiça, que nós possamos aprender isso e viver a justiça, buscar a justiça e praticar o que é justo. Praticar. Senhor, abençoa a nossa sociedade, abençoa o nosso governo, abençoa o nosso prefeito, nossos vereadores. Aliás, abençoa os prefeitos de cada cidade, os vereadores, os governadores. Abençoe, Senhor, as câmaras legislativas, a Câmara Federal, o Senado, o nosso presidente. Abençoe nosso governo, abençoe cada um que exerce uma posição de liderança, as igrejas, pastores, líderes. Senhor, ajude-nos, nós precisamos da misericórdia do Senhor e clamamos, estamos buscando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero encerrar essa live, mas antes de encerrar, eu quero deixar para você um convite, tá bom? Quero deixar para você um convite. Primeiro, lembrar você, mais uma vez, que todos os dias, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, estamos aqui transmitindo essa live, ok? É nossa campanha de oração online. Você está convidado a se unir conosco, a se juntar a nós e fazer um propósito de estar conosco todos os dias, online, orando e buscando a bênção de Deus. E eu incentivo que você tire um horário, seja durante o dia, seja à noite, seja de madrugada, o horário que você quiser. Todos os dias de manhã eu já coloco um propósito de oração aqui na minha linha do tempo, tá bom? Para que você ore buscando aquele propósito. Eu já coloquei hoje, entra na minha linha do tempo, leia, não está somente aqui na linha do tempo no Facebook,
mas também está no Facebook da Beit, né, da nossa igreja, está também no nosso canal do Telegram, está também no meu canal, na minha página do Instagram, ok? Então entra lá, confere e ora. E eu convido você a fazer uma outra coisa. Nós demos, domingo passado, um pouco de óleo de unção para todas as pessoas que compareceram, que foram lá na nossa igreja, na Beit, no domingo passado. Para quê? Para que todos os dias as pessoas unjam a porta da sua casa. Se você não teve oportunidade de ir, se você não pegou o óleo de unção, eu quero convidar para que você amanhã à noite, amanhã, 8 da noite, nós temos o nosso culto de Shabat, e amanhã nós vamos começar uma campanha presencial, campanha de portas abertas. Nós vamos buscar na igreja, vamos orar, pedindo para que Deus abra as portas de emprego, portas de saúde, de libertação, enfim. Eu convido você para ir buscar essa bênção conosco. Deus quer entregar as chaves da bênção nas nossas mãos. Não só amanhã, 8 da noite, mas domingo às 9h30 da manhã. Se você não tem oportunidade de estar amanhã, no período da noite, você pode ir domingo de manhã, ok? Ou vice-versa. Eu gostaria que você fosse todos os dias. Nós vamos estar com essa campanha todas as sextas, 8 da noite, e todos os domingos, 9h30, até o final do mês de agosto. E nesses cultos eu vou dar para você um frasco com o óleo de unção, para você ungir a sua casa. Combinado? Então eu vou ficar aguardando você amanhã à noite para participar conosco. E hoje, ore e unja a sua casa. Convide alguém, convide pessoas que estão precisando, vai lá. O nosso endereço, eu vou colocar também o nosso endereço. Aliás, o nosso endereço fica aqui nas nossas páginas, tá bom? É a Avenida Moriac Ueno, 918, na Cidade Jardim, pertinho do Balneário Paraíba, e também a 2 minutos da Praça dos Três Poderes, é praticamente perto do centro da cidade. Tá bom, queridos? Muito simples. Então, aguardamos você. Quero que você hoje tenha uma boa noite, um bom descanso, que você possa dormir bem. Deus cuide da sua casa, da sua família. E nos vemos amanhã, 6 horas da manhã, novamente, em nome de Jesus. Receba aí o nosso abraço. Deus abençoe. Shalom a todos.